Neste momento, eu quero trazer uma palavra de Deus para a edificação da sua vida nesta hora. Baseado lá em Levítico, no capítulo 6, lá no verso 13. Assim diz a Bíblia Sagrada: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. O assunto que eu quero comentar, abordar com você neste momento: o altar em chamas. Observe bem o texto sagrado, que o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Mas para que o fogo permaneça aceso no altar, algumas coisas tinham que ser feitas, algumas coisas tinham que ser realizadas para que o fogo permanecesse no altar. O que era o altar? O altar era o altar do holocausto, que era colocado dentro do pátio do tabernáculo, e era a maior peça que tinha dentro do tabernáculo, que tinha cerca de 2,5 metros de comprimento, 2,5 de largura por 1,5 de altura. E esse tabernáculo que tinha ali essa peça grande, ali era trazido animais e era morto e imolado sobre aquele altar do holocausto, e ali era oferecido a Deus, e ali Deus recebia e perdoava o pecado do povo de Israel. Mas para que pudesse exercer essa função, tinha pessoa preparada por Deus, um sacerdote, que era a pessoa ideal para aquela função do exercício ali naquela peça do tabernáculo, que era o altar do holocausto. Esse altar era quadrado, mas observe bem que tinha que ter um altar, porque não podia trazer o animal e jogar em qualquer lugar. Tinha que ter um altar para que pudesse oferecer sobre ele. Olha, nós sabemos que o altar, lá em Êxodo 7, ali fala sobre esse altar do holocausto. Esse altar que estava ali representava a cruz do Calvário, aonde Jesus um dia, o Cordeiro de Deus, foi morto para tirar o pecado do mundo, foi oferecido lá da cruz do Calvário. Então ali, esse altar do local apontava para a cruz do Calvário, aonde Jesus foi morto. Olha, nós sabemos que a igreja gira em torno do altar. A Bíblia diz lá em Hebreus 3, no verso 10, nós temos um altar. E nós sabemos que a igreja do Senhor, ela existe no altar. E todos os homens do Antigo Testamento giravam em torno do altar. Quando lemos a Bíblia Sagrada lá em Gênesis, lá no capítulo 8, lá dentro do capítulo 8, diz a Bíblia que quando Noé saiu da arca, com toda a sua família, com o dilúvio, ele levantou um altar e ofereceu animais ali limpos, animais répteis, quadrúpedes e aves, e foi oferecido ali sobre aquele altar. E aquele animal que era morto ali subiu até Deus, e Deus renovou a aliança ali com Noé e com a sua família. A Bíblia fala em Gênesis capítulo 12, no verso 7, no verso 8, que Abraão desceu até Siquém e ele levantou um altar. E lá no verso 8 diz que desceu a Betel, e em Betel também levantou um altar. Betel significa casa de Deus, e na casa de Deus sempre tem um altar levantado para oferecer sacrifício. E nós sabemos que ali esse altar foi levantado para oferecer sacrifício. E outra coisa que eu aprendo, que ali naquele altar, o sacerdote, alguma coisa tinha que ser feita. Primeira coisa, o sacerdote, ele tinha que trocar a sua veste. Ele não podia usar a mesma veste. É só você ler Levítico 6, no contexto dos versículos 13. Ele tirava a sua veste e colocava outra veste. Da mesma forma, nós tiramos nossa veste, tem uma veste santa e espirituais, e ali para oferecer o holocausto. A igreja tem que ser essa veste. E da mesma forma, pegava a pá e tirava a cinza do altar. A cinza representa entulho, impureza que está sobre a vida nossa, que tem que ser eliminada. E depois é colocar lenha a cada manhã, para que o fogo permanecesse aceso. Porque a Bíblia disse: sem lenha o fogo se apagará. Mas que o fogo para permanecer aceso, tem que ter lenha. E a lenha é colocada cada manhã, para que o fogo permanecesse aceso, e assim o fogo permanecia aceso continuamente. Então algumas coisas ser feitas: trocar as vestes, tirar a cinza, colocar a lenha, para que o altar permanecesse em fogo ali continuamente aceso. Assim somos
nós temos na nossa vida, da mesma forma, o altar que está erigido e tem tocha acesa continuamente sobre nós. Que Deus abençoe você com esta mensagem poderosa e eficaz para a sua vida.